Eu vou falar hoje sobre a vinda de Jesus. Gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção. Você precisa entender muito bem essa passagem para que você não seja pego desprevenido, para que você se comporte como uma pessoa realmente que está esperando a vinda do Senhor. Eu acredito que nós temos ouvido isso desde pequeno, que Jesus vai voltar. E talvez por ainda parecer estar longe, a gente vai deixando essas coisas, vai deixando, esquecendo disso. Estava pesquisando hoje, e os irmãos acreditam que existe uma pesquisa, foi feita uma pesquisa entre os cristãos com a seguinte pergunta: vocês acreditam na volta de Jesus? Foi feita uma pergunta simples. Você acredita na volta de Jesus? Você acredita na vinda de Jesus? Sabe quantas pessoas falaram que acreditam? Sabe? 79%. Ou seja, tem cristãos que não acreditam na vinda de Jesus. Isso é triste, irmãos. É a prova que o evangelho que está sendo pregado por aí é um evangelho muito fraquinho, muito ralo, é uma aguinha com batata, sabe? Não tem essas expressões? Não é um café, é um chafé, não é assim que a pessoa fala? É um negocinho que você não sabe, aquela coisa rala. Pois é, 21% não acredita na volta de Jesus. Vocês acreditam que os muçulmanos, aqueles homens que se explodem, eles acreditam que Jesus vai voltar? Você não sabia disso, né? Eles acreditam mais que os cristãos. Lá no livro sagrado deles, Jesus ele volta para ajudar o povo islâmico lá contra o anticristo. Está lá. Vai ter uma batalha contra o anticristo e no livro deles está que Jesus volta. Eles acreditam nisso, mais do que muitos cristãos. No judaísmo, a chegada do Messias, ela é desejada desde quando o povo de Israel é Israel. A primeira vinda, eles não receberam, lembra? Mas a segunda vinda, que para eles vai ser a primeira, eles desejam, eles esperam, eles acreditam mesmo que o Messias vai vir e vai libertar Israel de toda a injustiça e vai começar um reino de justiça. Agora, a igreja parece que está dormindo. Quando eu falo isso, eu não estou falando literalmente a nossa aqui, eu estou falando em modo geral. Dá a impressão que Jesus não vai voltar mais, irmãos. Isso é triste. Nós precisamos viver, irmãos, na expectativa eminente da vinda de Jesus. Nós não podemos duvidar em nenhum momento da vinda do nosso Salvador, porque se duvidarmos, vamos ficar para trás. Por quê? Se o ser humano não tiver uma esperança bem definida, ele se perde no meio do caminho. E a esperança da igreja é que Jesus logo virá. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós não podemos duvidar disso, irmãos. Jesus virá, com certeza. Mais certo que essa luz que brilha, Jesus virá. Agora, uma coisa nós precisamos ter clara em nossa mente. Jesus ele falou que vai ser como os dias de Noé. Eu listei aqui algumas coisas que tinham no tempo de Noé. A geração de Noé estava toda corrompida, toda afastada da glória de Deus. Como que está essa geração hoje? Como que está? Esse mundo hoje está pior ou melhor do que aquela época? Eu tenho minhas dúvidas se não está pior, viu? Agora, eu quero que os irmãos prestem bastante atenção na semelhança da nossa geração com a geração de Noé. Sabe o que chegou? Qual foi a gota d'água para Deus destruir aquela geração? Quando os filhos de Deus casaram-se com as filhas dos homens. Sabe o que é isso? Quando a descendência de Adão, a descendência de Sete, o filho de Adão, casou com a descendência de Caim. A descendência santa, pura, de onde viria o Messias, começou a se misturar com a geração corrompida do assassino Caim.
A igreja está ou não está se misturando com o mundo? Fala para mim. Quando a gente olha, não está ou não está? Aí as pessoas falam assim, não tem nada a ver. Ah, não, pastor. O julgo desigual, né? A pessoa santa, mulher ou homem de Deus, casa com um ímpio, estraga tudo. Tá ou não tá igual? Tá, irmãos? Tá sim. Lembram? Ló, Jesus falou como os dias de Noé e de Ló. A imoralidade sexual nos tempos de Ló, irmãos, era um negócio assim. Os arqueólogos encontraram aquela cidade e os objetos, só para vocês terem ideia, os objetos que foram encontrados lá não podem nem ser mostrados em um museu, de tão obsceno, de tão pornográfico, de tanta imoralidade que eles tinham prazer de desenhar, de escrever, de fazer. Nosso mundo tá ou não tá igual? Ló era o único naquela cidade que ainda tinha um pouco de justiça, que ainda era um homem justo, um pregoeiro. A palavra fala que ele era um pregoeiro, ou seja, ele falava da justiça de Deus, ele falava, ele tentava, mas nada. Você não se sente assim? Você fala, você prega, você insiste, e parece que tem hora que está sozinho. Você não se sente assim? Parece que está tudo corrompido. Pois é, dias de Ló, dias de Noé. Agora, uma coisa me chama a atenção na história de Noé, é que a arca ficou pronta antes do dilúvio. O que simboliza o dilúvio? Juízo de Deus, castigo de Deus, é ou não é? Punição de Deus ao pecador, ao injusto. E a arca era o quê? A salvação. A arca era a salvação que Deus providenciou para que o seu justo, para que os santos, para aqueles que guardam os mandamentos fossem salvos. Quando nós vemos Ló, os anjos desceram lá para trazer fogo. Presta atenção. Com Noé foi destruído com água. Com Ló foi destruído com fogo. Se os irmãos lerem 2 Pedro, olha só que interessante. Capítulo 3, o verso 4. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Preste atenção, o contexto que nós estamos falando é o mesmo. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Vai ser destruído com fogo, igual foi no dia de Ló. Aquelas cidades, Sodoma e Gomorra e mais algumas outras, foram destruídas com fogo. E o que está para acontecer a um futuro não tão distante é algo semelhante. Eu estou falando com os irmãos, eu estou mostrando para os irmãos um contexto, para que não haja dúvida que Jesus está voltando. Nós não podemos esquecer desses textos. Dias de Noé, dias de Ló, é o que nós estamos vivendo hoje. E se a igreja não se despertar, se a igreja não se posicionar, até os santos vão se corromper. Os santos que eu falo aqui, a igreja, nós, eu e você, vamos ficar juntos. Olha só, os anjos chegam para a família de Ló, eles arrancam ele com força, mas a mulher olha para trás. Percebe? Tem pessoas que estão no meio da igreja, mas o coração dele está lá fora. É ou não é semelhante? Nós temos pessoas que tem hora que ele está na igreja, tem hora que está no mundo. Tem gente que chama de crente Raimundo, né? Mas não é hora, irmãos. Não é hora disso. Nós precisamos fazer um concerto com o Senhor. Nós precisamos colocar o nosso coração em Deus, para que nós possamos participar da salvação que vem dos céus. Aleluia, glória a Deus. Jesus fala, será como os dias de Noé e Ló. Os irmãos já entenderam o contexto. Agora eu quero que os irmãos percebam algo. Noé ficou pronto a arca. Noé entra na arca 7 dias antes. Poderia dar um estudo falando sobre as semanas de Daniel, da última semana que nós vemos lá em Apocalipse. É muito tempo que nós precisaremos para falar. Agora, uma coisa que nós precisamos entender é que haverá dias de grande tribulação.
Olha só como vão ser esses dias. Lucas capítulo 21, verso 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Aleluia, glória a Deus. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Irmãos, a igreja do Senhor, quando começar esses barulhos aí fora, quando começar esses sinais, nós precisamos nos levantar, erguer a nossa cabeça e dar glória a Deus, porque a vinda do Senhor está próxima. Não é hora de nós reclamarmos, não é hora de nós ficarmos com medo, não é hora de nós ficarmos desesperados, pelo contrário, é hora de nós nos posicionarmos, de levantarmos a nossa cabeça, dar glória a Deus. Jesus está vindo, aleluia, Ele vem logo, a nossa redenção, aquilo que nós almejamos. Não podemos esquecer, irmão, Jesus vem, e quando Ele vier, a igreja vai estar com Ele. Olha só, Mateus capítulo 24, vamos lá, verso 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Serão dias terríveis. O que está para acontecer, irmãos, são coisas inimagináveis, coisas que nunca aconteceram antes, que vão acontecer de uma forma que nós nem imaginamos. Agora, eu estava falando mais cedo com os irmãos que eu não quero estar aqui para ver, lembram disso? E eu gostaria de fazer uma reflexão com os irmãos. Nós precisamos entender isso muito bem entendido. Marcos capítulo 16, o verso 17, vai dizer assim, ó: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, ou seja, expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal algum. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. A igreja precisa ter essa mentalidade. Deus deu poder a você. A igreja do Senhor tem autoridade, tem poder de expulsar os demônios. Se tiver alguém enfermo, ser curado. Eu gostaria de fazer algumas outras leituras. Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O diabo, o inferno, não tem poder contra a igreja. Não temos. O diabo pode espernear, o diabo pode parar o mundo, mas ele não vai ter poder sobre a igreja. Olha, você tem noção do lugar onde você está hoje? Um lugar de segurança, de vitória. Aleluia, glória. Creia nisso, irmãos. Você está no melhor lugar do mundo. Você está no lugar onde que vai vencer, vai prevalecer. Aleluia. Você precisa crer nisso. Quando o mundo estiver correndo igual um louco para lá e para cá, você precisa estar com seus olhos voltados para o Senhor. Você precisa lembrar que o Senhor está no controle e a igreja dele tem poder. Por isso que nós abrimos todo domingo. Nós vamos ter culto aqui, por quê? Precisa estar aberto para uma pessoa que estiver desesperada, perdida, sem rumo. Ela precisa lembrar, tem uma igreja que é vencedora, tem uma igreja que vai triunfar sobre tudo e qualquer coisa. Tanta coisa que eu poderia ler. Mateus 28, 18, vamos lá. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações. Verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Para nós finalizarmos,
não precisa nem ler, irmãos, Efésios capítulo 1, 22 e 23, vai falar que Jesus é o cabeça da igreja. 1 Coríntios 11 também diz isso. Jesus é o cabeça. Sabe quem é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. E deixa eu perguntar algo para os irmãos. O corpo de Cristo vai ser derrotado por Satanás? O corpo de Cristo pode ser derrotado por qualquer outra coisa? Todo o poder, toda a autoridade está com o nosso Deus. Aleluia! Sabe o que você precisa ser hoje? Ser parte do corpo de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! E eu estava meditando essa semana. Lembram? Na ceia nós falamos assim, que as pessoas que não discernem o corpo de Cristo estão enfermas e muitos já morreram. Já leu isso, né? O corpo de Cristo, irmãos, não é covarde. O corpo de Cristo, ele é ousado. Ele não vai ficar com medo de coisas que estão por aí. Percebe, irmãos? Nesse momento que nós estamos vivendo, a igreja não pode se acovardar. A igreja não pode ficar com medo. A igreja não pode retroceder, porque o corpo de Cristo não faz isso. Aleluia! O sangue que corre nas nossas veias aqui, irmãos, é o sangue de Jesus que purifica de tudo. E eu espero que os irmãos não estejam me entendendo errado. Nós precisamos ter todos os cuidados. Nós precisamos ter toda a cautela. Por isso que, por enquanto, nós só vamos abrir no domingo. Você vai chegar aqui, você vai lavar suas mãos, você vai usar sua máscara, você vai ter toda a preocupação, porque isso é um zelo com o próximo, amor ao próximo. Você está cuidando do próximo. Você não quer que nada aconteça, né, com o próximo. Nós precisamos lembrar também que nós estamos sujeitos a coisas desse mundo, questões pontuais, mas o corpo unido, e é isso que eu quero trazer aqui nessa noite. O corpo de Cristo, irmãos, é a união de todos nós. Se não é uma célula. Você quer ser uma célula ou você quer ser um corpo? Quando nós estamos juntos, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Agora, se você quer viver isolado e lá, sabe, é aquela célula que desplugou do corpo. Ele vai viver por alguns minutos, mas logo, logo vai morrer. Né? Se eu cortar aqui, decepar minha mão, vai apodrecer daqui a pouco, não vai? Então, o Senhor me despertou para Salmo 133, nós ministramos lá na casa do irmão Jaime. Existe uma união na congregação, na comunhão dos irmãos, e nós não podemos perder isso, nós não, de jeito nenhum. Existe algo sobrenatural quando a igreja está unida. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja imaculada do Senhor. Nada acontece na sua vida se não for permissão do Senhor. Eu te convido nessa noite a ser o corpo de Cristo, aleluia. Eu te convido nessa noite a ser realmente o corpo de Cristo, que vai triunfar sobre todas as coisas, que vai prevalecer sobre todas as coisas, que vai pisar a cabeça de Satanás, que vai fazer o que tiver que ser feito. Aleluia, glória a Deus. Estou falando isso porque quando a gente vê a grande tribulação, olha, lê comigo Apocalipse capítulo 13, verso 7. Leia comigo. Não queira estar lá, irmãos. Não queira estar lá. E nós temos aqui condição de passar por isso se nós não observarmos a palavra do Senhor. Se nós não subirmos com o Senhor no arrebatamento da igreja, nós vamos passar por tudo isso. Vai ser dias terríveis. Capítulo 13, verso 7, olha o que vai acontecer com quem estiver lá, com os justos daquela época. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Esses santos que está falando aqui, não pode ser eu e você. Esses santos que está falando aqui, não pode ser a igreja, porque a igreja tem o poder. A igreja é vitoriosa, a igreja é vitoriosa, irmãos. Nós não vamos ser derrotados por Satanás. Nós não podemos esperar viver isso aqui. Não vou esperar para ver o que vai dar. Você vai ficar e vai viver isso aqui. Eu e você hoje temos a oportunidade de, quando o Senhor abrir os céus, nós sermos arrebatados. Sabe o que é arrebatado? Tirar com força. Lembram de Noé e Ló? O que Deus fez com eles? Tirou eles com força.
Lembra que os anjos e pegou a mão de Ló com a filha, com mãe, com tudo, você lembra? Vai acontecer isso. Nós vamos ser tirados, porque nós não vamos perecer com o ímpio. Sabe o que tinha na época de Ló? Alguém orando. Quem estava orando por Ló? Quem está orando por você? Quem está orando por você hoje? Tem alguém orando por você hoje, não tem? Na época de Ló tinha intercessores. A igreja não pode parar de orar, irmãos. Tem muitas pessoas que ainda precisam do favor, da misericórdia do Senhor, que vai ser através da sua oração, vai ser através do seu clamor, da sua intercessão. Irmãos, nós precisamos chegar nesse lugar já com o nosso coração voltado para interceder, aleluia, uns pelos outros, aleluia. A igreja não pode parar de orar. E o que Deus fala com Abraão? Abraão faz uma pergunta bem interessante. O ímpio vai perecer, o justo vai perecer com o ímpio? O que Deus falou? Não, o justo não. Ele tira o justo para não perecer junto com o ímpio. Sabe o que Deus está fazendo com nós nesses dias? Está guardando. Eu sei que os irmãos têm testemunho. Se eu abrir aqui para dar testemunho hoje, nós vamos até tarde, porque Deus tem guardado, Deus tem protegido. Talvez um perdeu o emprego aqui, um perdeu ali, mas o socorro, o livramento do Senhor veio, a sustento veio. Nós não estamos desamparados. A igreja é um corpo, é uma família. Se você tiver necessidade de algo, fala para nós, fala para o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo, ele vai ser todo alimentado. Aleluia, glória a Deus, aleluia.